Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro, com cordialidade, com amizade, com carinho. É muito alegre, fica muito feliz o meu coração de estar aqui com vocês, mormente pelo fato de estarmos falando sobre Jesus, o Espiritismo, o trabalho notável de Allan Kardec e o esforço que temos que fazer para ir vagarosamente consertando as nossas inclinações negativas. Trabalho pessoal, e naturalmente que a gente não pode postergar quando estamos despertando para a realidade de ser feliz. Fala-se tanto de felicidade e geralmente colocamos a nossa felicidade na mão de outra pessoa ou nas mãos de outras pessoas e nos esquecemos de que a felicidade é algo pessoal e intransferível. Eu não posso entregar a minha felicidade para B ou para C. Eu não posso passar um pouco, uma percentagem da minha felicidade para outras pessoas. Não, a felicidade é pessoal. E por essa razão, ela é constituída de coisas diferentes. Alguém é feliz por esta razão, outro alguém é muito feliz por esta razão. E se ocorresse esta razão para o outro, pode ser que a pessoa nem se sentisse feliz por isso. Então a gente vê que é uma gama extraordinária, porque o mundo é extraordinário, criação de Deus. E quando a gente começa a observar as pessoas com um interesse fraternal, porque a gente tem duas visões interessantes. A visão que é de crítica destrutiva e outra visão que é de crítica construtiva. A crítica que desconstrói, nossa, enrolei a língua agora, que desconstrói, essa crítica naturalmente é negativa, a gente aponta os aspectos negativos do comportamento da pessoa, do caráter da pessoa, então é sempre alguma coisa muito ruim. A crítica construtiva, não. Ela demonstra que esse alguém que está criticando conhece o assunto, sabe a respeito dele, então dá a sua opinião construtiva para crescer, para aumentar, para melhorar. Aliás, criticar quer dizer apontar aspectos de alguma coisa que a gente está observando. O crítico, geralmente, é aquele que conhece o assunto e fala a respeito desse assunto com propriedade. É uma coisa notável. E eu acredito que o fato de eu pertencer à humanidade, de eu ser também um ser humano no meio dessa quantidade enorme de pessoas, de criaturas, me torna feliz. E de pensar que todas essas pessoas são meus irmãos e que eu sou filha de Deus, isso é para mim um motivo de felicidade, motivo de alegria. E desde criança eu sempre gostei de poesia. Eu acho que os poetas têm uma facilidade extraordinária de falar de coisas complexas com uma facilidade tão grande. Eles vão discorrendo assim, é como se fosse o fluxo de uma fonte, jorrando uma água cristalina. É muito lindo. O poeta Hernani Santana, que foi um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, um grande orador também, toda vez que ele ia falar na federação, as pessoas acorriam para ouvir o seu verbo, que era muito especial, muito flamejante, muito bonito. Então, ele também, como poeta, demonstra essa verve muito linda de versejar com propriedade. Tem um poema dele que traz um trecho mais ou menos assim. Só tu choras, irmão, no teu carpir dorido. Por que trazes assim o peito compungido, guardando a noite n'alma
e o fel no coração. Eu acho isso de uma beleza tão grande, porque é a realidade. Geralmente, a pessoa que está sofrendo, que está chorando, guarda esse fel no coração, porque as suas palavras são imprecações contra a divindade, contra a vida, contra a família, contra si mesmo. Então, isso é muito triste, porque nós esquecemos que a divindade nos criou para a felicidade. Esquecemos que a felicidade está em nossas mãos. E olvidamos também que estamos num mundo de provas e de expiações. Naturalmente, algumas pessoas que nos ouvem não estejam acostumadas com essa ideia de provas e de expiação, porque é um pensamento exarado pelo Espiritismo. Mas, se nós analisarmos o contexto da vida na Terra, nós vamos ver que a maioria de nós estamos aqui num contexto de pagamento de dívidas ou num contexto de sermos provados nas nossas conquistas. E não é tão complicado que a gente faça essa diferenciação. O sofrimento imposto pela expiação é aquele que chega e não pede licença. São as enfermidades terríveis que assolam a humanidade, são as angústias de uma guerra, de onde você, como cidadão comum, não pode fugir. Você está dentro daquele contexto de desespero, de angústia, sem saber para que lado correr, vendo ser destruído tudo que constituía a sua vida, o seu mundo, o seu habitat. Então, nós vamos ver que nisso está uma expiação. Nós não podemos minimizar nada. Passamos por esse carreiro de loucura mesmo. O que a gente vai dizer? Porque aqueles que invitam a guerra, aqueles que iniciam a guerra, aqueles que lançam os primeiros clarões ou escuridões de uma guerra, não está pensando no que vai passar uma mãe de família, no que vai passar um pai de família, no que vai passar uma criança que é assolada por esse desespero. Não está pensando em nada disso. A sua cabeça está em outros aspectos da vida que possivelmente nem passam pela minha cabeça. Então, nós vamos ver que a expiação está no contexto da vida aqui na Terra. Agora, a provação já é diferente. Nós vamos observar criaturas que já têm um modo de vida bem diferenciado, criaturas que primam pela bondade, criaturas que primam pela consideração aos demais e que, todavia, passa por aspectos bem dolorosos da vida, todavia passam com tranquilidade, com paz dentro da alma, mesmo que estejam sofrendo, eles são capazes de sorrir e são capazes de desculpar aqueles que são o motivo do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia. Aí então a palavra do poeta tem essa razão de ser: só tu choras, irmão, chamando a atenção. Se você está chorando, se você está sofrendo, pensa que tudo isso é transitório. E até ontem tanta coisa aconteceu na nossa vida. Hoje já outras coisas ocorreram e amanhã já será diferente. A maneira com que nós encaramos os acontecimentos é que vai demonstrar o quanto nós já entendemos a vida aqui na Terra e o quanto já podemos tirar proveito desse entendimento para a melhoria. Quando nós vemos alguém que está partindo e que, naturalmente, por injunções de acontecimentos que vêm desde o passado, a gente sente, coitado, morreu. Só que a morte não existe. Já é uma outra dimensão de visão da vida. Então, esse alguém que está abandonando o corpo
vai continuar a viver. E o que é mais importante nessa continuidade, esse alguém que está partido vai levar consigo as experiências vivenciadas na Terra. Se foram experiências expiatórias e ele foi capaz de passar por elas sem reclamar, sem invectivar contra a divindade, ele vai ter naturalmente um despertar muito melhor, muito mais tranquilo. E se foi alguém que estivesse em provas aqui na Terra e passou por essas provas ao despertar no mundo espiritual, vai ter aquele sorriso de alegria, conseguir passar. Não importa se foi com nota 7, com 8, melhor com 10. Mas se não foi, não tem importância. O importante é passar pelas provas. Não nos deixar derrotar, cair, tombar e retornar ao mundo espiritual derrotados. Isso não. Porque se nós nos voltamos para o nosso Pai, nós sabemos que eu posso estar chorando, em grande sofrimento, mas aquela mão carinhosa e amiga vem enxugar as minhas lágrimas e me ajudar na caminhada, desde que eu compreenda que a Terra é realmente um campo de lutas e que o lutador sempre deseja sair vitorioso, e é o que Deus espera de nós. Até mais ver.